Mano, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você for assistir esse vídeo. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, curta, participe e comente. E hoje, meus amigos, estamos aqui em Paranapiacaba, cara. E aí, seu mano, que tal você visitar uma vila inglesa a 44 quilômetros de São Paulo? Então, seu mano, Paranapiacaba é uma vila histórica que pertence aqui ao município de Santo André, lugar de onde se vê o mar, pois assim nomeavam os primeiros tupis guaranis que moravam aqui na região. Para quem não vai viajar tão cedo como eu para a Inglaterra, vale a pena visitar esse lugar histórico tão pertinho aqui de São Paulo. Então, mano, Paranapiacaba é aquele lugar que todo paulistano tem que conhecer, que é muito pertinho, cara. A região ela abrigou lá em 1867 os imigrantes ingleses que vieram ao país para construir a ferrovia paulista. E por conta disso, Paranapiacaba possui uma arquitetura bastante diferenciada, com edificações construídas pelos britânicos e mantidas até hoje. O maquinário do relógio da estação Alto da Serra e o Clube União Lira Serrano são alguns dos exemplos de arquitetura inglesa que você vai conhecer aqui. Bem, não dá para visitar Paranapiacaba sem contar um pouco da história desse local. O Barão de Mauá se empenhou pela construção de uma estrada de ferro. Em 1856, através de um decreto imperial, foi-lhe concedido o privilégio e também o direito à exploração por 90 anos. Em 1860, ele conseguiu reunir capital suficiente e criou a empresa São Paulo Railway Company para construí-la. E aí, a Paranapiacaba surge como um acampamento para os trabalhadores que construíram o trecho da Serra do Mar. E com a inauguração, em 1867, a empresa viu-se obrigada a manter trabalhadores no lugar para manter os serviços e a manutenção da ferrovia. E posteriormente, com a duplicação da ferrovia, instalou-se uma nova vila no alto da serra, a chamada Martin Smith, de ruas arborizadas, com alinhamentos regulares e sistemas de água e esgoto. Já na década de 1940, a vila sofreu duas importantes intervenções. Em 1945, ela passou a chamar-se de Paranapiacaba. E no ano seguinte, a São Paulo Railway Company foi incorporada ao patrimônio da União e passou a ser administrada pela Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, terminando assim a presença dos ingleses na região.
na década de 80 causou um grande dano à cidade e às construções históricas ali presentes. Porém, ainda é possível conhecer alguns pontos turísticos e descobrir um pouco mais sobre a história da vila, da importância que ela tem aqui para Santo André e da importância que ela é para a história das ferrovias no Brasil. Há muita coisa legal para se ver aqui em Paranapiacaba, né? Primeiro você tem o Clube União Lira Serrano, Casa Fox, a Igreja de Bom Jesus, a passarela metálica que liga a Cidade Nova com a Cidade Velha, o Museu Castelinho, o Parque Natural Municipal Nascente de Paranapiacaba, a própria estação ferroviária com seu Big Ben. São algumas das atrações que são magníficas, né? E não dá para deixar de mencionar, por exemplo, o Museu Ferroviário, né? Fora que assim, a arquitetura por si só já é uma grande atração e para quem gosta de história como eu, é realmente imperdível.
pouquinho aqui do que é Paranapiacaba, mas eu queria dedicar agora esse trajeto de volta para São Paulo para explicar um pouquinho o que aconteceu com Paranapiacaba, por que entrou em desuso essa ferrovia e as razões que levaram, né, em 1980, à desativação desse trecho, né? Bem, como vocês devem saber, todo veículo, seja ela uma moto, um carro, um caminhão e até um trem, tem um limite de inclinação que ele pode superar ou transpor, né? Então você imagina o seguinte, né? Que tem certos obstáculos que simplesmente um veículo não consegue subir por conta do ângulo, do aclive ou declive. Quando a gente não respeita isso, a gente se esborracha, né? Quantas vezes a gente vê aí vídeos engraçados de gente tentando descer morros, né? Moto, de bicicleta, se esborrachando porque simplesmente não levou em consideração esse limite que o veículo é preparado para subir. O mesmo vai acontecer com o trem. Mas a diferença é que a inclinação máxima de ferrovias é muito menor do que uma inclinação máxima para rodovia. Então, isso é um fator importante. Então, você imagina, lá em 1860, né, esse projeto, né, de transpor a Serra do Mar e levar, né, os bens produzidos aqui, o café que era produzido, descê-lo até a Serra do Mar, descê-lo pela Serra do Mar, para que ele pudesse lá no Porto Santos ser escoado, né? Ser exportado para os diversos países que a gente vendia produtos, né? Então, essa questão da inclinação, ela é bastante importante. Aí, assim, simplesmente a gente deve levar em consideração que talvez lá em 1860 a gente não detinha talvez toda a tecnologia ou de repente os recursos financeiros para simplesmente escavar o morro, construir um túnel e passar a ferrovia por dentro, né, da Serra do Mar, né? Isso já aconteceu aqui, por exemplo, com a duplicação da Imigrantes. Então, você tem um túnel, né, que ameniza essa inclinação, né, para que a gente possa descer até o litoral de uma forma muito mais suave. Aí foram desenvolvidas uma série de tecnologias inusitadas. E uma das que foram utilizadas aqui, por exemplo, é o tal do funicular, né? Essa solução ela é interessante porque ela não depende da tração das rodas nos trilhos, né? Então o sistema funicular ele funciona como um elevador, onde o peso de uma das composições é utilizada para puxar a outra. Então durante a preparação então dessa carga, são fixados cabos de aço na parte inferior de ambos os vagões principais. Caso o tráfego não seja tão intenso, é possível utilizar um vagão de contrapeso, com água ou outro material que seja pesado o suficiente para fazer esse contrapeso e fazer o vagão descer ou subir. O motor intermediário também pode ser utilizado para corrigir a diferença de peso entre os dois veículos. Então, dessa forma, não existe um sistema de tração dedicado, pois o deslocamento vai ocorrer pelo balanceamento do peso entre eles. No caso aqui, a solução que foi utilizada em Paranapiacaba foi exatamente uma solução do sistema funicular, né? Só que essa solução depende de situações específicas de terreno e de uma análise muito boa de custo, né? No Brasil, então, o sistema mais conhecido é este aqui de Paranapiacaba, que ligava o Porto de Santos à cidade de Jundiaí, vencendo aí um desnível de 796 metros em um deslocamento horizontal. Notem, um deslocamento horizontal de apenas 7,5 quilômetros. Bem, a existência dessa alternativa aqui na região, ela funcionou muito bem entre 1867, quando foi inaugurada a ferrovia, até 1976. E ela se viabilizou por conta da produção de café. Mas com a desativação do uso do transporte de cargas, o funicular aqui de Paranapiacaba se manteve até em funcionamento como uma atração turística até 1994, quando ele foi desativado por completo. E a diminuição da demanda de transporte de cargas aqui, através de ferrovias, acabou transformando essa solução em história, em algo a ser visitado e ser relembrado como parte aí da história do transporte de cargas do Brasil.
Assim, amigos, a desativação desse sistema aqui em Paranapiacaba foi construído pelos ingleses, foi o fim aí de uma era de glamour e o começo de uma luta pela preservação do que ainda restava da história da ferrovia inglesa. E aí se iniciou um grande movimento aqui para se preservar as edificações, contar um pouco da história do que é Paranapiacaba para quem ainda não conhece, né? E por isso a importância da gente aqui presente, fazendo o nosso bate-volta, conhecendo a história e também contribuindo, né, para a manutenção desse legado inglês existente aqui no Brasil, existente aqui na cidade de Santo André. Isso é tudo bem, pessoal.